Todo mundo já me conhece, meu nome é Marco, sou PEC aqui da Diretoria de Ensino de Botucatu, né? E eu estou como ponto focal do Grêmio, é a segunda reunião online que nós fazemos, né? E agora nós temos a supervisora Daniela, né? Que ela entrou recentemente aqui na nossa diretoria, né? E ela que está acompanhando junto comigo, né? O Grêmio. Então eu vou passar a palavra para a Daniela, só para ela se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a supervisora educacional Daniela e estou com o Marco nessa pasta do Grêmio. Então, estou à disposição para o que vocês precisarem. A gente está estudando juntos aí os regramentos, a regulamentação, para a gente garantir, né, a consolidação do Grêmio com maior qualidade na DE de Botucatu, e já vejo que vocês estão muito bem encaminhados, e então, né, me coloco desde já à disposição. É um prazer trabalhar com vocês nessa pasta, pessoal. Passo a palavra para o Márcio. Bom, obrigado, Daniela, pelas palavras, seja bem-vinda, né? E no início aqui da nossa reunião, né, quero lembrar que semana passada eu participei de uma reunião a nível estadual, né? Como eu sou ponto focal da diretoria, eu participei de uma reunião a nível de estado de São Paulo, e a gente tem algumas novidades para apresentar na reunião de hoje, tá? Então, a gente tem algumas novidades para apresentar, tá? Antes de partir para as novidades, eu gostaria que alguém pudesse fazer algum comentário sobre as eleições que aconteceram recentemente, né? Será que tem algum vice-diretor que poderia se apresentar, falar seu nome, sua escola e dizer como que foi o processo eleitoral na sua escola? Alguém poderia fazer isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Sou o vice-diretor Ricardo, aqui da Escola Armando de Sales. Bacana, seja bem-vindo. Obrigado. O processo foi muito transparente, os alunos fizeram a votação, né, por salas, foram sendo chamados aos poucos para fazer essa votação, depois de toda a explanação dos grêmios concorrentes, e fizemos a votação no período da manhã e no período da tarde, né, que são 2 turnos, uma API de 7 horas, e teve um engajamento muito grande, e foi bastante surpreendente, né, a participação deles, o envolvimento. Então, eu não tinha ainda trabalhado com o Grêmio estudantil, eu fiquei assim um pouco espantado de ver realmente assim o empenho deles, né? Então, a votação foi bem tranquila. Depois foram chamados os líderes, né, dos grêmios concorrentes para verificação dos votos, para a computação dos votos. E então obtivemos aí o Grêmio que saiu vencedor. Mas foi um processo muito interessante. Obrigado aí pelo seu depoimento, Ricardo. Né? Eu ia te perguntar, você já colocou, né, que é a primeira vez que você está participando no Grêmio, né? E temos outros colegas que estão há mais tempo, né? Eu também sou iniciante na coordenação geral aqui do Grêmio, comecei esse ano, né? E fico contente que ocorreu tudo bem na sua escola, teve um bom desempenho e tal. E você também fez a posse também, Ricardo? Sim, depois houve aí o termo de posse, eles tomaram a posse, né? Fizeram a assinatura da posse e já fizemos inclusive uma primeira reunião com eles. Então foi um processo assim transparente, eles estão bastante empolgados, né? O Grêmio vencedor está bem empolgado, já estão pensando em fazer camisetas do Grêmio e outras ações também. Maravilha, parabéns aí pelo trabalho. Não sei se acho que a Arlete, alguém que começou a falar, quem gostaria de dar continuidade? A Valéria levantou a mão. Por favor, Valéria, a palavra é sua. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Bem tranquila, tivemos uma participação significativa, de forma respeitosa. Eu sou nova aqui em Bofete, né? Eu vim do Santo André. Vou dar uma entrada, né? Tem alguém que está com o áudio aí, pessoal. Por favor, atenção ao áudio aí, ó. Por favor. Não estou ouvindo nada. Agora é a Valéria. Pode continuar, Valéria, por favor. Eu vim de Santo André, dos anos iniciais, né? Estou no Anselmo Bertoncini há 2 meses, no ensino médio. Para mim está sendo uma experiência nova, apesar de estar atuante como ponto focal no Grêmio, anos iniciais há 4 anos. O que eu presenciei aqui, que eles tinham um pouco de dificuldade de entender todo o processo. Então, nós fizemos uma formação inicial, e foi o dia da Assembleia, né? Marcamos o dia da Assembleia, foi explicado tudo sobre o estatuto, nós tivemos momentos de leitura, né? Que alguns questionamentos teve, e após isso foi o edital, né? Da inscrição, eles iam participar. A minha surpresa é que foram mais de 5 chapas se inscrevendo, né? Para ser algo novo para eles, sim, porque eu acredito que algumas necessidades da escola aconteceu, eles tiveram que fazer, muitos foram embora, não sabem como que era, outros ficaram e não era tão atuante. E eu sei que o processo todo foi uma descoberta para todos eles. Depois da inscrição, teve um momento de divulgação da chapa, também a gente também teve que orientar como poderia ser, e veio o dia da eleição, eles ficaram entusiasmados, porque era uma urna, né? E tiveram o comprovantinho deles com uma balinha, né? Foi algo inovador para eles. E nós fizemos o momento da posse, né? O momento cívico, né? Que eles tinham que cantar o hino nacional. Então, para eles foi uma descoberta, um momento muito importante para a escola, né? E o nosso gremista já começou a atuar, já fizeram o primeiro vídeo do chamamento da Prova Paulista. E estamos aí, contentes com eles, né? Crendo no protagonismo deles. Você falou, Valéria, que teve um comprovante do voto do aluno, é isso? Teve. Nós fizemos um comprovantinho, inclusive muitos colaram no caderno, como se fosse um comprovante da eleição. E nós colocamos uma balinha para eles, né, com incentivo, e todo mundo queria mais. Eu falei, não, eleição uma vez só, né? Mas foi muito bacana. Tá bom? Maravilha, obrigado aí pelo seu depoimento, Valéria. Mais alguém gostaria de fazer algum depoimento sobre as eleições? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais alguém? Opa. Oi, Marco, não estou conseguindo levantar a mão. Mas aí você falou. Vamos lá, Mariane. É Mariane que está falando ou não? Isso. Então, a palavra é sua. Bom, gente, boa tarde. No caso, a eleição esse ano no Pedretti é o 2º ano que eu estou junto com o Grêmio, né? Mas a nossa eleição foi bem diversificada também, foram 2 chapas só, mas a diferença entre votos foi de 5 votos. Então, foi uma coisa que ficou bem acirrada, as 2 chapas estavam com propostas muito legais, e, inclusive, uma das coisas que, na verdade, assim, eles já estão com algumas ações, mas 2 que me chamaram muita atenção é que eles fizeram uma caixa de reclamações e uma caixa de ideias. Então, eles estão coletando dos alunos o que eles querem que o Grêmio faça. E uma ideia que eles tiveram também, isso junto com o professor, que é o Paraninfo do Grêmio, eles vão fazer um campeonato de videogame às sextas-feiras, que é um dia que a gente tem uma baixa na frequência, né? Para tentar estimular os alunos, desculpem, no nosso horário de almoço, a participarem desse campeonato e assim engajar eles também com essa frequência.
Eu achei muito legal da parte deles, eles terem essa visão de já querer também ajudar num problema que a gente tem ali dentro da escola. Acho que, no geral, é isso, gente. Rapidinho, só para contextualizar. Maravilha, Mariane, obrigado também pelo seu depoimento, né? Inclusive, essa é a função do Grêmio, né? De ajudar em todos os sentidos da escola, né? Então, no caso do aluno presente, excelente atividade aí com o videogame, né? Muito bom os depoimentos, tá? Eu estou pensando agora em compartilhar o meu PPT, né? E vou colocar as coisas que foram passadas na reunião recente, tá? E daí também, se alguém ficar querer se falar mais a respeito da eleição, a gente pode abrir também para outro momento, também a gente está falando a respeito, tá? Vocês estão conseguindo ver o meu PPT aí? Entrou? Sim ou não? Sim, tranquilo. Então tá jóia, obrigado. Né? Então aí está o meu nome inteiro, que é Marco Alexandre Aguiar, o nome da supervisora Daniela Miranda Fernandes dos Santos, reunião de alinhamento do Grêmio 2025, diretoria de ensino de Botucatu. Tá? Na reunião que nós tivemos semana passada, né, uma novidade, acho que uma boa parte de vocês já devem estar sabendo, é que a SEDUC ela criou um novo estatuto. Né? Esse novo estatuto ele é a nível estadual, para o estado de São Paulo inteiro. Tá? Só que acontece o seguinte, todo o Grêmio do estado de São Paulo inteiro, de toda a unidade escolar, ele deve aprovar esse novo estatuto, certo? Então, uma tarefa logo de cara aqui para vocês, né, é que vocês vão ter que organizar isso na escola de vocês, tá? Eu vou enviar o estatuto lá no grupo do WhatsApp, vou enviar também no e-mail institucional esse estatuto, né? E vocês vão reunir os alunos, né? Vão ler o estatuto, vão dar uma analisada no estatuto e aprovar o estatuto, né? Essa que é a função de vocês aí, tá certo? E aí, se o estatuto for aprovado, o mandato do Grêmio passará a ser bianual, será não mais por um ano, como era até então, ele passa a ser por 2 anos, tá? E essa chapa que foi recém-eleita, né, ela também poderá ser aprovada, o estatuto, ter um mandato de 2 anos, tá? Acho que está ficando claro, eu espero. Se quando não tiver claro, vocês, por favor, podem me interromper, tá? Então, novo estatuto, e esse novo estatuto deve ser aprovado pelos alunos e, ser aprovado, as eleições para o Grêmio passam a ser um mandato de 2 anos, bianual, certo? E aí, se caso for isso, né, a gente só vai ter uma nova eleição entre maio e agosto do ano que vem, 2026, e daí essa nova chapa só vai tomar posse em 2027, tá? Bom, outra coisa nova é uma nova resolução, tá? Então, até então, a resolução que vigorava no Grêmio era a resolução 18, né? Agora, no mês passado, em março, quer dizer, não faz nem um mês, né? Temos uma nova resolução, que é a resolução número 45. Então, uma coisa importante para todos nós que lidamos com o Grêmio, saber qual que é a resolução que vigora nesse tema do Grêmio. Então, agora é a resolução número 45. Ok? Eu coloquei aí o link, né? Esse PPT, depois eu vou compartilhar para vocês. Né? É só vocês copiarem o link, vocês têm acesso a essa resolução. Tá joia? Tá? Bom,
Em relação à sede, né, teve uma vice-diretora que mandou mensagem para mim, estava preocupada, né, que realmente tinha um cronograma, né, que até o dia 31 de março tinha que inserir toda a documentação na sede, né? Entretanto, a sede está indisponível para o tema do Grêmio, né? Então, a orientação que eu tive, eu já passei lá no grupo do WhatsApp, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que acompanham, outras nem tanto, mas eu sempre estou colocando as informações ali no WhatsApp, né? Acho que seria bacana vocês acompanharem e tal, porque eu vou colocando lá, né? Então, isso já está todo mundo sabendo, que a sede está indisponível, então vocês devem fazer os documentos impresso, arquivar, guardar, deixar num livro físico, tá? Quando a sede voltar para o tema do Grêmio, aí a gente começa a inserir as coisas na sede, tá? Bom, pela nova resolução, né, tem uma mudança no nome dos coordenadores, né? Tem uma mudança, tá? Então, o que foi falado nessa reunião é de uma possível transição do antigo estatuto para o novo estatuto, da antiga resolução para a nova resolução. Não tem tanta novidade, não tem tanta coisa diferente, tá? O que tem de diferente, por exemplo, é o nome das funções dos coordenadores, tá? Então, agora, a chapa, né, tem esses coordenadores. Coordenação geral, representa o Grêmio oficialmente e organiza as reuniões. O vice-coordenador geral apoia a coordenação geral e articula com os estudantes. A coordenação comunitária constrói parcerias na comunidade e engaja ex-alunos. A coordenação artística organiza eventos culturais e incentiva atividades artísticas. A coordenação desportiva planeja campeonatos, incentiva a prática esportiva. A coordenação de convivência escolar trabalha para melhorar o clima escolar. E a coordenação de saúde e sustentabilidade promover ações sobre saúde e meio ambiente. E depois, por último, coordenação de comunicação. Divulga as ações do Grêmio e mantém o diálogo com os estudantes, né? Então, vocês poderão pegar, né, a antiga denominação, né, e passar para uma denominação atual, né? Então, por exemplo, né, antes você tinha coordenador de relações sociais, CMSP e Conviva, né? De repente você pode colocar como coordenação de convivência escolar, né? E assim vai, né? Então é só fazer uma adequação. Então, aqui entra um slide mais detalhado de cada coordenador, né? Esse slide específico eu tirei de um PPT que veio lá de São Paulo, que foi apresentado nessa reunião, né? Então, mais detalhadamente, o coordenador geral, ele representa o Grêmio dentro e fora da escola, ele assina documentos oficiais do Grêmio, ele coordena reuniões e atividades da equipe, ele dialoga com a direção, professores e estudantes, media conflito e incentiva a participação de todos, né? O coordenação artística, ele organiza eventos culturais, festivais e apresentações, incentiva a criação de grupos de teatro, música, dança e artes visuais, promove a valorização da cultura dentro da escola, incentiva os estudantes a expressarem sua criatividade. Coordenação de convivência escolar, promove um ambiente escolar acolhedor e respeitoso, atua contra o bullying e qualquer forma de discriminação, aí cabe o racismo, tá? Organiza ações para fortalecer a diversidade e a inclusão, media conflitos entre estudantes, garantindo o respeito mútuo. Né? Coordenação de saúde e sustentabilidade. Organiza campanhas de conscientização sobre saúde e bem-estar, promove práticas sustentáveis na escola, estimula a reciclagem e o consumo responsável. Representa os estudantes nas discussões sobre alimentação e meio ambiente. Coordenação de comunicação. Informa os estudantes sobre as atividades do Grêmio, garante a transparência nas ações do Grêmio,
administra as redes sociais e murais informativos da escola, escuta os estudantes e coleta sugestões, né? O coordenador de comunicação. Coordenação comunitária, constrói parcerias com a comunidade escolar e ex-alunos. Organiza ações de voluntariado e cidadania. Engaja a participação da família e da comunidade nas atividades da escola. Ajuda a fortalecer o vínculo entre estudantes e o ambiente escolar. E aí também, pessoal, é uma coisa também que foi orientado, é que o Grêmio ele pode criar comissões, né? Então, um coordenador que ele é coordenador de arte, artístico, ele pode fazer uma comissão de teatro. Ele pode fazer uma comissão de dança, ele pode fazer uma comissão de música, tá? Outro exemplo, a coordenação de saúde pode organizar uma comissão de meio ambiente, né? Me veio aqui na cabeça alguma coisa relacionada à vacina, vamos supor, né? Então, cada cargo que o Grêmio possui, ele pode, se quiser, criar comissões de apoio para esse cargo. Então, repetindo, né, que às vezes é bom a repetição, né? Uma coordenação artística, ele tem um coordenador artístico. Aí cria, vamos supor, 3 comissões. Coloquei bastante, né? Mas imaginemos 3 comissões. Uma comissão de teatro, uma comissão de dança e uma comissão de cinema. Então, esses 3 alunos, um em cada comissão, apoia o coordenador artístico, né? E o outro exemplo que foi dado aí da coordenação de saúde, que pode organizar uma comissão de meio ambiente e outras comissões que o Grêmio achar interessante que se crie, tá? Então, tem essa orientação sobre a possibilidade de criar comissões para os cargos dos Grêmios, tá? Bom, sobre a Assembleia Geral, no artigo 10, fala que a Assembleia Geral deve ocorrer pelo menos 2 vezes no ano, uma no início do ano letivo, que já foi feito, que vocês já fizeram, e outra no início do segundo semestre, tá? E também, a todo momento, tem a possibilidade de fazer assembleia extraordinárias, né? E o artigo 11 fala: a Assembleia deve aprovar o novo estatuto do Grêmio. Tá? Bom, aí a gente vai entrar a falar sobre a reunião de nível 1 e de nível 2, né? Quem cuida do Grêmio já está bastante acostumado, quem está ingressando, né, vai se informar, a gente vai ter uma orientação a respeito, tá? A N1, pessoal, ela acontece na escola. A N2 é a nível de diretoria. A N3 é de polo. E a N4 estadual, né? Nesse mês de abril, nós vamos ter a N1 e a N2, né? E a N3 e N4 fica para maio, né? Então, eu vou focar aqui mais, falar da N1 e da N2, tá? Eu vou falar um pouco como que vai ser a N1 e N2, depois eu vou abrir para vocês, para quem quiser comentar, né? Vice-diretores que já são do Grêmio há mais tempo, falar sobre a sua experiência da N1 e N2, tá? Primeiro eu vou ler aqui essa tela. N1, né? A Daniela levantou a mão. Gostaria de falar, Daniela? Sim. Marco, antes da gente entrar nessa parte sobre a N1 e N2, eu gostaria de destacar que o Grêmio Estudantil é um colegiado que legitima o protagonismo juvenil na escola, né? Então, essa nova resolução, essa nova roupagem do Grêmio, ela traz uma proposta de um colegiado mais atuante, mais participativo, e pela primeira vez, com a ideia das comissões, também traz aí a oportunidade
dos estudantes do Grêmio buscarem parcerias com os demais estudantes. Então, eles seriam agentes multiplicadores, eles seriam, né, articuladores da dinamização do protagonismo juvenil na escola. Então, eu acho muito importante a gente priorizar esse colegiado no sentido de que é uma oportunidade para a gente formar os nossos jovens nessa perspectiva de autonomia, de criticidade, de liderança, de atuação, né, de posicionamento. O Grêmio ele só vai acontecer com eficácia se vocês, que são os articuladores, motivarem, instigarem e formarem esses estudantes, porque são jovens em formação, né? Então, eu só queria destacar isso e dizer, assim, a riqueza desse colegiado dentro da escola para contribuir com questões, com temas que são também, que faz parte das demandas de vocês enquanto vice-diretores, né? Como, por exemplo, a questão do clima escolar, da prevenção da saúde, entre outros, e inclusive também no engajamento no processo de ensino-aprendizagem, o Grêmio ele tem o papel de apoiá-los nessas ações. Então, que a gente possa aí, de fato, fazer com que os nossos gremistas sejam bem atuantes e que eles colaborem com o trabalho de vocês de forma eficaz e que tragam aí, né, por meio desse protagonismo, toda essa ampliação dos conhecimentos que a gente aborda na escola. Agora vamos para N1, N2, Marco. Sim, obrigado aí, Daniela, né? Bastante interessante a sua colocação, né? A função do Grêmio tem muito a ver com cidadania, né? Com participação democrática, né? E o Grêmio está atuando, por exemplo, para evitar conflitos, prevenir em relação a possíveis conflitos, né? Buscar uma maior harmonia dentro da escola, né? Essa, dentre outras, né, é a função do Grêmio, né? Então, agora eu vou falar e vou ler uma parte aqui sobre a N1, né? Os líderes de turma ou representantes de classe devem ser apoiados pelo articulador e pelo professor paraninfo, de modo que possam promover a escuta em suas turmas e dialogar sobre o seguinte ponto, né? Então, eu destaquei uma pergunta que tem que ser trabalhada na N1, que é a pergunta: quais ações a turma considera fundamentais e prioritárias para o Grêmio Estudantil? Né? É uma chapa recém-eleita, né? Acreditamos que durante a campanha, né, elas falaram sobre as suas plataformas, o que elas desejariam fazer, né? Então, a chapa já tem esse direcionamento, né? E agora, depois de eleita, né, ela vai reafirmar o que ela propôs, pode pensar em alguma coisa nova, né? Então, na N1, uma questão central, né, é quais ações a turma considera fundamentais e prioritárias para o Grêmio Estudantil, né? Lembrando que cada escola tem a sua peculiaridade, né? Então, tem escolas que são centrais, tem escolas que são em bairros, tem escolas que são bastante grandes, né, com aproximadamente 1.000 alunos, tem escolas que são menores, cada escola está situada numa determinada cidade, cada cidade tem o seu contexto, né? Eu, como professor de história, essa questão do contexto ela é muito importante, né? Qual bairro que ela está vivendo, qual cidade que ela está vivendo. A Daniela levantou a mão novamente. Só complementando, essa pergunta, né, ela reforça a importância de uma atuação democrática do Grêmio dentro da escola. Então, o Grêmio tem uma proposta inicial de trabalho, mas agora ele vai se voltar para os estudantes para ouvir
quais outras ações eles consideram prioritárias e importantes de serem desenvolvidas na escola. Então, é uma forma de eles estarem ouvindo, né, as turmas, os demais colegas, para enriquecer ainda mais o seu plano de trabalho, para que eles possam, a partir dessa escuta, construir o seu plano de ação, né, da coordenação do Grêmio Estudantil. É isso, Marco? Sim, é isso mesmo, né? E aí, lembrando do plano de ação, né? Então, todo o Grêmio, ele precisa ter o seu plano de ação, levando em consideração as peculiaridades da sua escola, como eu estava falando anteriormente, né? Então, vocês que são articuladores do Grêmio, vocês têm que orientar, né, os estudantes do Grêmio a fazerem o seu plano de ação, né? E está tudo articulado aí, né? N1 e plano de ação, está tudo articulado, tá tudo dentro, tá? Vamos aqui para mais um slide, né? E o que também está no outro slide é de que na N1 vai ser escolhido um coordenador por escola. Então, cada escola na N1 vai ter que fazer uma eleição e escolher um coordenador, e esse coordenador vai representar a sua escola na N2, que vai ser nível de diretoria. Ok? Continuando, esse coordenador levará os principais pontos discutidos pelas turmas, além da resposta para a seguinte questão. Então, aí mais uma questão para os estudantes pensarem e para trazer na N2. Quais formações e ações de acompanhamento a coordenação do Grêmio e o Conselho de Líderes de Turma, representantes de classe, esperam da diretoria de ensino, né? Então, é uma questão aí, como o Grêmio vê a diretoria, né? E como o Grêmio pensa que a diretoria pode apoiar as ações do Grêmio, tá? Então, é uma outra questão para ser discutida na N1. Com a palavra, Daniela. Então, vamos pensar. Na N1, eles vão fazer a escuta ativa dos pares, né, do que deveria ser acrescentado no seu plano. E na N2, é a diretoria ouvindo as escolas, né, do que eles esperam do Grêmio. Então, é uma escuta de estudante para demais estudantes, do Grêmio para os demais estudantes, e da diretoria, né, para os grêmios, no sentido de construir um plano que vá ao encontro dos anseios e das expectativas aí, né, de todo o grupo. Bacana, né? Então, continuando ali, a N2, um espaço para diálogo entre os estudantes sobre as questões do nível 2, do nível 1, assim como a eleição dos estudantes representantes da diretoria de ensino. Nesse ano, serão eleitos 3 representantes distribuídos da seguinte forma, né? Então, essa é uma regra básica para o estado de São Paulo inteiro, né? Então, toda a diretoria, e isso vai ser escolhido na N2, vai ter que ter um conselheiro dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio, né? Como a nossa diretoria não tem anos iniciais, então depois, durante a reunião da N2, a gente vai discutir, né, se a gente dá mais um cargo para colocar 2 do ensino médio, 1 do fundamental ou 2 do fundamental. São os alunos que vão decidir. Cada diretoria tem que ter 3 representantes, né? Seria anos iniciais, finais e ensino médio. Como nós não temos anos iniciais, então vai ser 2 ensino médio, 1 fundamental, ou 2 fundamental e 1 e vice-versa, né? Então, essa aqui é a orientação, tá? E depois que foi feita a N1, né, depois que já foi escolhido esse estudante que vai representar a escola, os estudantes gremistas que quiserem, que desejarem representar a diretoria
na reunião de polo, que vai ser a N3, que vai ser no próximo mês, esses estudantes devem fazer um vídeo, né, falando sobre as propostas do Grêmio da escola dele. Tá? E aí eu organizei algumas normas para esse vídeo. Tá? Eu pensei num vídeo de até 3 minutos. Né? Não acho legal que tenha um vídeo muito extenso, né? Pois também vocês podem dar a opinião de vocês, né? Mas eu pensei nessas regras aí de não poder ter mais do que 3 minutos, até 3 minutos, né? Outra regra básica é um documento de autorização dos direitos autorais, né? Então, isso é um documento simples, fácil, depois eu posso mandar para vocês lá no grupo, né, escrito, né, o nome do aluno, o nome do responsável e o responsável assinando, né, que ele permite, né, a divulgação daquele vídeo. Tá? Isso é bastante importante a gente estar resguardado em relação a isso. Tá? No item 3, ao realizar o vídeo, o estudante ele deve levar em conta a seguinte questão, aquilo que eu falei anteriormente. Quais ações a escola considera fundamentais e prioritárias para a atuação do Grêmio Estudantil? Né? Então, quando o aluno for fazer o vídeo, ele tem em consideração essa questão, né? Que é basicamente como vai ser a ação do Grêmio. Tá? E item 4, a inscrição do vídeo deve ser feita pelo vice-diretor responsável pelo Grêmio ou pelo Paraninfo. Um deles deve enviar o vídeo, né? Eu pensei em colocar o vídeo num link do YouTube e enviar o link, e o documento de direitos autorais para o ponto focal da ADE Botucatu, coloquei meu nome, né? Marco Alexandre de Aguiar, e o meu e-mail, né? Para mandar nesse e-mail, tá? E coloquei uma data aí para a gente, data limite 23 de abril, para estar mandando o vídeo, tá? E em relação às datas, né, a gente pensou da N1, né, cada escola vai fazer a sua N1 até o dia 17 de abril, a N2, que a gente vai fazer online, que é nível de diretoria, a gente vai fazer no dia 25 de abril, tá? Depois a gente vai ter que pensar num horário, né, porque eu já percebi, né, que tem gente que vai preferir de manhã, tem gente que vai preferir à tarde, e não vai dar para conseguir conciliar todo mundo, né? A gente vai pensar num horário que seja melhor para o maior número de pessoas. Né? Porque, por exemplo, tem escolas que não funcionam de manhã, por exemplo. Tem muitas escolas, a maioria dos alunos são do Grêmio. Mas isso depois a gente vai pensar com mais calma, né? E coloquei também a data da entrega do plano de ação de cada unidade escolar até o dia 25 de 4 de 2025. Tá? Então, eu vou, vou fazer uma pausa agora e vou passar a palavra para vocês. Tá? Eu gostaria que um vice-diretor, um articulador, né, um paraninfo, que já teve experiência com a N1, com a N2 em anos anteriores, pudesse fazer um relato da experiência de como foi essa N1, essa N2, para a gente pensar um pouco. Quem que poderia fazer uma fala? A Alexandra levantou a mão. Obrigado, Alexandra. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Então, assim, fazendo assim, né, recapitulando um pouco do que nós fizemos nos anos anteriores, em relação a N1, a N2 até a N3. Então, assim, primeiro tinha algumas questões norteadoras, né, que o Grêmio discutiu com a sala e traziam para essa reunião em forma, assim, de mostrar um pouco a problemática, né, da escola, o que eles estavam ali no momento anotando. Então, por exemplo, tem algumas questões, o que podemos melhorar na escola, como o Grêmio pode atuar, pode ajudar nas questões como busca ativa. Então, algumas questões aí norteando nessa reunião de N1. E no final da N1, aí era proposto para que a gente articulasse aí, né, um representante
da escola e que quisesse concorrer, né, para o coordenador de relações sociais, daí era até, né, a gente falava, né, relações sociais, para concorrer como se fosse essa vaga. E aí, a partir disso, essas pessoas, né, esses alunos que estavam ali concorrendo, produziam esse vídeo e depois nós íamos para a reunião N2. A N2 aí nós fazíamos na DE. E daí, o que acontecia? Esses representantes se encontravam na DE, nós levávamos esses representantes, onde tinha aquela troca de ideia do plano de ação deles. Então, ali eles trocavam as ideias, as vivências, as experiências deles, o que estava acontecendo nas escolas deles, e olhando que lá nas outras escolas tinha, às vezes, a mesma problemática que a nossa. Então, era um momento em que eles até se surpreendiam, a gente percebia, né, quando a gente acompanhava esses alunos, eles, nossa, lá também tem uma questão X, né, que eles também estão preocupados de como resolver. Então, assim, para eles era até novidade, a gente percebia, assim, porque eles traziam para a gente com aquela questão, ponto de interrogação tão grande, uma problemática, e eles viam que isso era natural, né? Também aconteciam nas outras. E até que depois íamos para a N3, que a N3 daí, onde esse era escolhido um coordenador para representar o polo. Né? Então, assim, nós tivemos aí alguns alunos aqui na nossa escola, por 2, 3 anos que tentaram e quiseram, né, atuar e chegar... Em 2023, nós tivemos a Ana Beatriz, que ela foi daí premiada ali na DE, né, ela chegou até a N3 com as propostas e o plano de ação que ela tinha na época. Então, acho que um pouquinho da experiência que eu tinha para relatar era isso. Uhum. Bem bacana, né? E pelas suas palavras, Alexandre, dá para perceber que havia motivação, né? Que os estudantes estavam motivados, estavam empenhados aí para o que eles estavam fazendo, eles estavam motivados, é isso? Isso mesmo. Porque você conta com empolgação, né? Isso é bacana, isso é bem bacana, né? Porque eu penso, né, que nas escolas, né, a gente tem que trazer motivação, né? Quando a gente está motivado, a gente faz as coisas bem feitas. Quando a gente não está motivado e fazer as coisas empurrado, é chato, né? Então, bem bacana o seu depoimento, Alexandra. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre a experiência que teve com a N1, N2 ou N3? Tem alguém que gostaria de complementar? Marco, eu penso que, como dessa vez veio só uma questão norteadora dessa discussão, eu acho que a gente poderia enriquecer essa discussão na escola, o pessoal colocando lá no grupo as sugestões de questionamentos, de pergunta que podem ser discutidas além dessa pergunta disparadora, né, que está proposta aí, né, dessa vez no documento. A gente gostaria muito de fazer essa reunião presencial, né, Marco? Mas Sim. considerando aí as demandas, o tempo, o prazo apertado, a gente vai fazer dessa vez online, mas não vai ser menos importante e a gente vai procurar também dar oportunidade para que os estudantes possam compartilhar, que esse momento seja mesmo de interação entre eles. Então, eu conto com vocês para que esse momento de reunião online seja tão significativo quanto foram as reuniões presenciais nos eventos aí do Grêmio dos anos anteriores. Sim, com certeza, com certeza. Mais alguém gostaria de fazer um relato de experiência? Alguém está com alguma dúvida de tudo que foi falado? Alguma coisa que não ficou claro, que vocês gostariam de perguntar? Nenhuma dúvida? Oi? Valéria, pode falar, Valéria, fazendo um favor.
Marco, existe algum modelo desse plano do Grêmio Estudantil? Ou a gente pode utilizar o que a gente já tem familiaridade? Tá. Então, foi uma pergunta que eu fiz para a responsável lá do Grêmio, em São Paulo. Ela falou que não tem um modelo específico, não. Tá? Mas a gente pode pensar num plano de ação com os itens que normalmente a gente está acostumado, né? Sei lá, objetivo, justificativa, cronograma, né? Então, eu acho que não tem como fugir muito disso, tá? Eles não enviaram um modelo exato, é esse modelo que tem seguido. Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive essa pergunta que você está me fazendo, eu fiz nessa reunião geral. Ela falou, não existe um modelo exato, vamos dizer assim, né? Mas que cada escola pode, e como eu estou dizendo, né? Quer dizer, e também se vocês quiserem, eu posso pensar, né? Posso escolher um modelinho específico, né? E mandar para vocês, a gente segue esse modelo padrão da diretoria. Mas não tem uma obrigatoriedade de orientação a nível de São Paulo para ser um modelo específico. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, eu vou seguir, vocês fiquem à vontade para me interromper, para a gente trocar ideia, bater papo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas questões que estão dentro do escopo do Grêmio, né? Então, agora é o momento de solicitação de isenção do Enem, né, para as escolas que têm ensino médio, né? Então, entre os dias 14 a 25 de abril, né, é a data para solicitação de isenção do Enem. Então, com certeza, né, o Grêmio tem tudo a ver com isso e o Grêmio deve ajudar, contribuir para que o maior número de pessoas consigam a isenção para o Enem, e a data aí já está bastante perto, né? Uma outra questão, auxiliar na busca ativa dos estudantes, né? Todos nós temos que estar atento ao chamado aluno presente, porque o aluno tem que estar na escola. Se ele não estiver na escola, não tem como ter uma aprendizagem significativa, né? E combater todas as formas de violência, bullying, racismo, etc. Tá? No finalzinho, eu vou falar um pouco sobre essa questão do racismo, porque eu estou cuidando dessa pasta aqui na diretoria de ensino, então eu vou aproveitar, tentar engajar o Grêmio, trazer o Grêmio, né, para o tema do racismo. É óbvio que, né, todos os outros, né, bullying, outros, todos são importantes, tá? Bom, uma coisa importante que foi passado lá em São Paulo, né, que eu estou passando para vocês agora, no slide seguinte, que são sobre as feiras estudantil, tá? Então, o Grêmio, ele deve fazer 2 feiras no decorrer do ano, tá? Uma em maio e a outra em outubro, tá? E a temática, o Grêmio, ele pode escolher, né? Então, vamos fazer a feira sobre meio ambiente, vamos fazer a feira sobre, sei lá, o cinema, vamos fazer a feira sobre a trilha antirracista, né? Uma feira de ciência, uma questão esportiva, né? Então, o Grêmio ele deve fazer o que está sendo chamado de 2 feiras estudantis, uma em maio e a outra em outubro. O tema cada Grêmio vai escolher, tá? Aí é colocado alguns exemplos, né? Tá? E aí, na questão da organização, o que está escrito aí está uma letra bastante pequena, mas é que os estudantes podem, numa votação, escolher o tema dessa feira estudantil, tá? Aí, uma questão que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, e estou reforçando aqui na reunião, e vou reforçar via e-mail institucional, nós criamos um Padlet, né?
que é para colocar as nossas ações do Grêmio, tá? Algumas escolas já começaram a colocar, tá? Então, toda vez que o Grêmio da sua escola fazer uma atividade, coloca lá no Padlet. Por quê? Para a gente ter um arquivo das nossas ações, um arquivo da nossa diretoria de ensino, né? Daqui, sei lá, 6 meses, vamos falar, bom, o que a diretoria de ensino de Botucatu está, quais são as ações que está fazendo, né? Então, a gente vai estar lá reunido, né? Na escola tal, foi feita tal ação, na outra foi feita tal ação, né? Então, eu me recordo de a Escola Américo Virgínio de Santos, por exemplo, né? Ela convidou o Igor, né? O Igor, que inclusive foi meu ex-aluno, né? O Igor é a pessoa que cuida da eleição aqui de Botucatu e da região, né? Não sei exatamente agora o cargo, o nome do cargo que ele ocupa, né? Mas ele, Igor, é o responsável, né? Chefe, vamos dizer assim, né? Da organização da eleição, né? Para prefeito, para vereador, para presidente e tal, né? E a Escola Américo Virgínio dos Santos convidou ele, né? E ele foi lá na escola e fez uma palestra. Ele levou a urna para mostrar para os estudantes, né? Assim como também outras escolas, eu sei, estão fazendo outras atividades, né? Então, daí, a vice-diretora de lá, a Ana Maria, colocou lá no Padlet, né? Da escola Sofia colocou, acho que do Walter Carrer também colocou, né? Então, só divulgando, né? E pedindo para vocês que sempre que fizer uma ação do Grêmio, colocar lá, né? É um arquivo tanto para sua escola, individualmente, vamos dizer assim, como a nível de diretoria, tá? Eu acabei repetindo o mesmo slide, né? Na hora de organizar, que eu já comentei, já falei, né? Não tem necessidade de falar, ficou repetido aqui, tá? E aí, uma outra informação é que a SEDUC criou Sextou com o Grêmio, tá? E vai ser uma live a cada 15 dias. A cada 15 dias vai ter Sextou com o Grêmio, tá? Então, a primeira vai ser dia 11, né? Agora, essa sexta-feira agora, né? E vai ser às 10 horas da manhã e vai ser transmissão ao vivo, né? Então, divulguem para os estudantes do Grêmio, né? Essa live Sextou com o Grêmio, principalmente essa agora, né? Que vai ser a primeira depois da eleição do Grêmio. Então, foi criada essa modalidade Sextou com o Grêmio, sexta-feira, quinzenalmente, tá? Bom, algum comentário, alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Bom, pessoal, eu, aqui na diretoria, eu sou agente da PENERC, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, é uma sigla que significa Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Quilombola. Ou seja, é uma política do governo federal para combater o racismo, valorizar a cultura afro-brasileira e valorizar a cultura indígena, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, existe a PENERC, tá? E eu sou representante aqui na nossa diretoria. E há um mês atrás, eu fiz uma OT, veio um professor, ou vice-diretora também veio, cada escola poderia mandar ou um professor ou alguém da equipe gestora. Tá? A maioria veio professor, mas também veio, por exemplo, a Ângela, né, que acho que ela está presente na reunião, lá do Naércio Miranda, ela que veio, achei bastante bacana. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que cada escola tem um agente da PENERC. Tá? Então, por exemplo, a escola da Alexandra Pedro Torres, né? A Gláucia é a professora responsável pela PENERC. Né? Não sei se a Alexandra já sabia disso. Né? Na escola Manuel Patrício, por exemplo, é o professor Edinaldo, que é o representante da PENERC.
né? Na escola Iná é a professora Luísa. Na escola lá, na escola de quadra, né? O vereador José Lopes é o Rubens, tá? Então, cada escola tem um professor que é agente da PENERC e que também está fazendo atividades sobre esse tema, tá? Então, se o Grêmio quiser tentar articular alguma coisa com esse representante da PENERC na sua escola, seria bacana, tá? O Grêmio pode realizar ações de combate ao racismo, né? E ele também, aí também uma outra atividade que eu desenvolvo aqui na diretoria, né? É a mostra de curta-metragem. A mostra de curta-metragem que esse ano está na 12ª edição e que o ano passado o tema foi sobre brasilidades, nossa cultura afro e indígena, tá? E esse ano vai ser esse mesmo tema, só que com subtemas dentro desse tema maior, tá? E aí também eu vou estar enviando para vocês quais são esses subtemas, tá? Então, por exemplo, uma atividade simples, né, que o Grêmio pode desenvolver, né? Porque às vezes não dá para a gente ficar pensando em coisas muito mirabolantes, né? Mas uma atividade simples que o Grêmio pode fazer, não precisa ser com a escola inteira, mas pode ser com uma ou duas classes, por exemplo, exibir alguns curtas da mostra de curta-metragem. Né? Então, mostrar lá para os alunos onde estão os curtas no site da Diretoria de Ensino de Botucatu, que fica lá no alto da página, do lado direito, está escrito eventos. Né? Você passou o mouse, vai aparecer da primeira até a 11ª, que foi ano passado, e está recheado de curtas. Né? E aí os estudantes podem selecionar alguns curtas, vamos exibir para uma classe ou duas classes e vamos fazer um debate, vamos exibir, sei lá, 5 curtas e depois a gente faz um debate. É uma atividade que o Grêmio pode colocar no seu plano de ação, por exemplo, né? Colocar no seu plano de ação. No mês tal, né? No mês de maio, no mês de junho, uma ação do Grêmio vai ser exibir curtas da mostra. Os curtas já estão prontos lá, né? Só pegar os curtas e exibir e promover um debate. Então, é um exemplo de uma ação, né? Tudo bem, pessoal? Tá? Essa é a Lei 10.639, essa lei de 2003, colocou a obrigatoriedade do ensino da história da África e cultura afro-brasileira em todas as escolas do Brasil, né? A partir daí o Enem começou a pedir questões. O tema da redação do ano passado foi sobre cultura afro-brasileira, a questão do racismo, né? Essa é a Lei 11.645, colocou a temática indígena, tá? Eu vou mandar esse PPT para vocês, né? E aí eu coloquei o que a gente chamado de letramento racial, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que o racismo existe em nossa sociedade, né? Aí eu coloquei um caso de absurdo de racismo, né? Na mídia constantemente está tendo casos de racismo, infelizmente, né? O jogador Vini Júnior, por exemplo, a todo momento tem uma questão, né? O conceito de branquitude, o branco se vê como universal, ser branco é um lugar de conforto, os privilégios simbólicos e materiais dos brancos, sociedade o coloca em um papel de superioridade. Racismo reverso não existe. O que significa? Se um menino branco, né, fala que o menino negro chamou ele de branquelo, isso não é racismo, né? Pessoa branca não sofre racismo, tá? Bom, e aí tem alguns conceitos, eu não vou ter tempo, né, para desenvolver todos, só vou desenvolver alguns, né? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal: não use mais o termo índio. Não use o termo índio. Qual termo que eu uso então, Marco? Você usa o termo indígena ou também povos originários. Tá? Por que não mais índio? Porque o termo índio é pejorativo, né? Fala, programa de índio, é coisa de gente inferior, gente que não sabe. Indígena já tem a ver com a origem da palavra, que remete aos chamados povos originários.
O que são povos originários? São os povos que primeiro pisaram nessa terra. Então, nessa terra que a gente está pisando agora, que é a nossa região, os primeiros a pisarem foram os indígenas. Depois, muito tempo depois, que vieram os portugueses e que depois os escravizados, né, ou que vieram da África, vieram para o Brasil. Mas os primeiros são os indígenas, tá? O conceito de eugenia é um conceito lá do final do século XIX, que dizia que os brancos eram superiores e os médicos, cientistas, argumentavam nessa linha de que o branco era superior, né? E que os negros, os indígenas, eram inferiores, né? Teve lá um cientista que disse que dali a 100 anos o Brasil estaria predominantemente branco. Não foi isso que aconteceu, passou-se 100 anos, né? E o Brasil está com uma maioria de pardos, né? E aí, um item: devemos trabalhar para que os nossos alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas, tá? Aí eu discuto a questão a Lei 10.639, que eu mencionei lá anterior, né? Algumas pessoas entendem que essa lei trouxe grande benefício, outros acham que nem tanto, é uma discussão que existe, tá? Mas que com certeza chamou atenção para o tema, tá? E aí, como eu já falei, a 10ª mostra do ano passado foi sobre esse tema. Eu citei aí 2 curtas, né? Mas poderia citar de tantas outras escolas, né? É ruim quando você cita só 2, porque eu fico com pena das outras escolas. Não dá para me citar todas as escolas. Eu citei da Escola Sofia Gabriel de Oliveira, que fez a história do curta, pessoal, é sobre a tia Seata. Todo mundo sabe quem foi a tia Seata? Sim ou não? Então, a tia Seata, pessoal, uma mulher negra do candomblé, que há 140 anos atrás, ela saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro. E na casa da tia Seata tinha roda de samba e roda de chorinho, né? Então, o samba e as escolas de samba do Rio de Janeiro surgiram a partir da casa da tia Seata, tá? E uma aluna da Escola Sofia, uma menina negra, fez o papel da tia Seata, ficou um curta bastante bacana, tá? A Escola Cardoso de Almeida fez sobre rap, hip hop, né? Jovens que são apaixonados por rap, contando sobre sua paixão, né? E aí são vários curtas, tá? O que eu tinha para apresentar para vocês era basicamente isso, né? Toda a orientação aí sobre a mostra de curta-metragem, né? Vou até parar aqui o meu compartilhamento, tá? E daí eu fiz no finalzinho eu fiz esse gancho com a questão do racismo que eu trabalho e que vocês podem, se quiserem, colocar no plano de ação de vocês, tá? Alguém gostaria de fazer alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, né? Vamos tentar deixar essa reunião mais quente, apesar da gente não estar perto, né? Seria gostoso, né? Uma reunião presencial. Quem sabe no decorrer do ano a gente consegue fazer uma para a gente se encontrar, conversar pessoalmente, né? Mas alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, alguma avaliação? O que vocês estão achando? Palavra de vocês. Oi, Marco, é a Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? Desculpa, eu não levantei a mãozinha porque a minha está travada, ela não levanta, tá? Sem problemas. Então, só para comentar, né, a respeito dessa última fala sua, aqui na escola eu já fiz, já repliquei a sua relacionada à educação antirracista, né? Falei sobre as 2 leis que você colocou lá para a gente, dei as sugestões também, né, para trabalho, já fizemos o plano e já iniciamos o trabalho, tá? Então, está sendo bem bacana, a psicóloga já iniciou com duas palestras já, tá? Que ela fez para a gente, e assim, e os professores também, todos eles já iniciaram o trabalho em sala de aula. Então, a gente distribuiu no decorrer do ano. Aí, no decorrer do ano, vai acontecer todas as ações até o dia da culminância, né? Que será provavelmente final de outubro, né? Tá bom? Era só para comentar sobre isso. E o Grêmio também, nosso aqui, está uma belezinha.
tá? A gente teve só 2 chapas, mas foi, assim, super bacana a eleição, foi super bacana todo o processo que ocorreu antes da eleição. A eleição foi na urna eletrônica, eles amaram, principalmente os 6º anos, né? Ficam muito felizes com isso. E a gente já fez uma reuniãozinha já com eles, a gente já teve a posse, tudo direitinho, tá bom? E mais ou menos era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Tá, joia. Obrigado, Ângela, aí pelo seu depoimento, né? E aí você pode já estar fazendo, né, um trabalho articulado entre as duas coisas. Muito bom, obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Vamos perguntar para o Ricardo. E aí, Ricardo, o que você está achando da reunião? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu estou achando, como eu não fazia parte, né, do game anteriormente, eu estou achando, pelo que você falou, teve várias mudanças positivas. Essa parte de poder trabalhar com outros professores, outros profissionais também no Grêmio, né? Aqui quem faz a representação aí do professor que trata aí dessas questões étnico-raciais é o professor Neto. Então a gente vai trabalhar junto com ele, com o Grêmio. Então são várias mudanças que vão despertando na gente várias ideias, né? Conforme você foi falando, foi explanando aí as ideias, vai surgindo outras ideias na cabeça da gente automaticamente, né? Curta-metragem eu gosto bastante também. Eu venho de escolas lá em São Paulo onde a gente trabalhava com curta-metragem. É muito bom, essa linguagem é muito boa, eu gosto bastante. Então são ideias que vão borbulhando na cabeça da gente. Enquanto você falava, eu já estava pensando essas coisas, né? Então é muito bom poder trabalhar dessa forma. Gostei também da sua última fala em relação às questões do racismo. É importante a gente trabalhar isso sempre na escola, né? Não deixar isso desvinculado de qualquer ação que seja dentro da escola, muito menos da do Grêmio. Então, é isso. Estou gostando bastante. Maravilha. A Alexandra levantou a mão, Alexandra? Sim, então, para mim aqui são só questão de algumas dúvidas, tá? Pode Ok. ser? Pode Tá. sim. Então, vamos lá, desde o início aqui, que eu fui anotando. Aquela adequação que a gente pode fazer, porque, por enquanto, na sede não está, né, a aba do Grêmio, para a gente inserir as atas lá, então deixa a documentação guardada. Mas aí eu posso fazer um anexo, então, no papel mesmo, e deixar junto com os novos... não é membros, como que eu posso dizer? Coordenador geral, vice, coordenação agora que é comunitária, posso anexar junto em papel mesmo. Então, é assim, viu, Alexandre? Converso com os alunos. Tá, a resposta seria que sim, tá? A única questão é que você antes tem que fazer a avaliação do estatuto, pegar o estatuto, né, com os estudantes e aprovar o estatuto. Aprovar. Isso. Tá. Depois, primeira coisa é aprovar o estatuto. Depois que você aprovou o estatuto, aí sim você pode fazer isso que porque você... assim, na posse já foi, né? Eles foram empossados com aqueles cargos, né? Coordenador geral, vice-coordenação, coordenador, não tinha artística, não tinha a de convivência escolar, né? Que mudou a nomenclatura agora. Então, como eles assinaram na posse com os cargos deles, então agora eu posso fazer um anexo, então, com esses novos, remanejando junto com eles, né? Qual cargo que eles gostariam, então, agora de ficar e anexar junto. Sim. Pode ser assim? Pode ser. É o que a SEDUC está chamando de transição. Né? De transição do estatuto para o estatuto novo e transição da resolução 18 para a resolução 45. A minha outra dúvida é no plano de ação. Até quantas ações a gente precisa colocar? Tem algum número? Então, não tem um número específico. Seria interessante colocar pelo menos uma por mês. Uma por mês. Tá. Você acha que é viável? Uma por mês. Olha, e a minha outra dúvida foi a feira, essa feira estudantil. Então, agora eu pergunto para você, Alexandra. Nos outros anos não havia feira, né?
Não. Não. Então, é uma novidade, né? Então, essa feira a gente vai... O Grêmio que vai escolher o tema que vai decidir, né? Então, pode ser, por exemplo, né, combate ao bullying, meio ambiente, questão do racismo e tal, né? Então, a temática vai ser escolhida pelo Grêmio, né? E aí são Tá. duas vezes, tal, né? É uma novidade que a gente vai ter que, aos poucos... Isso, por isso que... Uhum. E Tá. quero lembrar sempre Então que era eu vou... isso. Tá. Joia, obrigada, Marcos. São essas as minhas dúvidas que eram. Tá ótimo. Valéria, Daniela. Marco, aproveitando as colocações da Alexandra, eu gostaria de destacar que a resolução ela valida o estatuto. E na medida que vocês vão reunir a Assembleia para aprovar o novo estatuto, na sequência, você pode fazer uma outra ata destituindo aí as funções atuais do Grêmio de acordo com a nova resolução. Porque vamos considerar que toda alteração, nesse sentido, ela precisa acontecer numa Assembleia, né? Então, vocês já vão fazer a Assembleia para poder validar o estatuto. Validou o estatuto, na sequência você já valida também os novos cargos. Só que aí seria interessante fazer duas atas, eu penso, porque uma é de validação do estatuto e a outra é de atualização das funções aí dos gremistas, tá? Outra coisa a ser destacado é que a feira, eu penso que pode ser também um momento de culminância das boas práticas realizadas aí ao longo do semestre, por exemplo, até a data da feira. Então, as ações que o Grêmio realizou durante esse período pode culminar na feira. É uma sugestão, tá bom? A feira seria um momento para apresentar para a comunidade escolar as ações que o Grêmio desenvolveu ao longo desse período. E o que eu estou pensando também, né, vejam se faz sentido, né, aproveitar e fazer tudo numa única vez, na N1, por exemplo, né, talvez, tentar já, né, aproveitar o momento que está reunindo, né, e fazer o máximo de coisas possível, né, seria uma possibilidade, né. Valéria, com a palavra, Valéria. Como eu participei dos anos iniciais, né? O que era no estatuto anterior, que era discutido sempre, que o Grêmio Estudantil ele tem que registrar uma ação por mês. Sim. Né? E, se possível, cada diretoria. Né? Cada diretoria tem uma ação, né, que eles vão desenvolver. Então, no mínimo, tem que existir essa uma ação. Isso é o que a gente tinha de certeza. Né? Agora, a questão da Assembleia, eu acredito, não sei se pode, né? Como nós vamos ter que aprovar esse estatuto, na Assembleia a gente já coloca que está sendo apresentado o estatuto, né? O novo estatuto, com os cargos que estão em transição, né? E ler para eles quais são as definições desse cargo e fica aprovado os dois, porque a minha diretoria eu já montei com os novos cargos. Entendeu? Então, eu acredito que na Assembleia dá para fazer isso. Será possível? Você diz sim, pode ser possível, tá? sim. Porque normalmente é na Assembleia que a gente aprova, né? Esses tipos de mudanças, né? Até no percurso, se alguém for sair, tem que também fazer uma Assembleia, né? Trocando o cargo, ou tem a desistência do cargo. Para isso tem, né, a Assembleia. Sim. Tá bom? Tá bom. E também, assim, vocês, né, conhecem, né, os alunos que foram eleitos na chapa, né? E vocês também sabem o perfil de cada um para pensar em qual, né, tipo de coordenador que ele vai ficar, né, se ele vai ficar na artística, na esportiva e assim por diante, né? Uma mediação aí que vocês podem estar fazendo, né?
Outra sugestão, Marco, para N1, como eles têm que ouvir as turmas, eu acho que pode contar com o apoio dos líderes de turma, dos representantes de classe. Cada líder representante ouve a sua turma e depois, na assembleia, eles levam o que a turma, uma síntese do que a turma apontou, sugeriu na assembleia. Eu acho que otimiza o tempo e garante aí a participação do número maior de estudantes, porque eu acho inviável fazer uma assembleia com todo mundo. Então, eu acho que essa é uma forma também da gente garantir uma ação democrática, ouvindo todos, mas concentrando aí as etapas. Sim, os representantes das salas, né, das turmas. Sim, com certeza. Nós temos que colocar a quantidade de alunos alcançados, né, na ação. Então, quanto mais atingidos, melhor sim. Maravilha. Mais questões, mais dúvidas, mais comentários? Não? Mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta? Bom, então eu acho que a gente pode ir encerrando a nossa reunião, né? Eu agradeço bastante a atenção de vocês, né? O posicionamento de vocês, tá? Muito obrigado, tá? Eu estou sempre à disposição, então qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês têm o meu contato, fica bem à vontade para perguntar, né? Eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá? Fico contente com a nossa reunião. Daniela, não sei se ela quer fazer algumas considerações finais. Também quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos juntos aí para consolidar um Grêmio cada vez mais atuante. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até mais. Até mais, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Até mais, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, Marta. Obrigado. Arrasou aí Arrasei. na live. Obrigado, Que obrigado. sucesso. Que orgulho fazer parte dessa pasta com você. Muito obrigada. Obrigado. Também fico contente com as suas palavras e agradeço o seu apoio. As suas intervenções eu gostei bastante também. Muito bom. Conta comigo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.